Eu sei que. Meu, peraí. Eu sei que tem todas aquelas questões lá empáticas e tudo mais. E também, tipo, aquelas questões que você tem que ser fogo com fogo, né? Pra lidar com as coisas. E eu concordo, né? Chega um nível de situações assim que não dá pra você ficar no diálogo. Chega uma hora que você tem que dar um fim. Tipo, não matar a pessoa, né? Mas, tipo, tu tem que virar as costas. Tem que mostrar que você não concorda com aquilo de fato. Mas se for casos mais, tipo. Mais simples, digamos assim, eu acho que dá pra conversar pra resolver, sabe? Como eu já disse, eu já converti muita gente assim ao apoio à comunidade LGBT só sendo simpática com a pessoa, né? Tipo, não sendo simpática, mas criando um exercício assim de empatia. Vou começar a me questionar, mas você acha justo que isso aconteça? E se fosse comigo, vai, tipo, eu fiz isso com um colega de faculdade, né, que ele falou algo sobre é, não lembro qual foi o tema, mas teve uma questão assim. Foram duas vezes que a gente teve essa conversa. Uma questão sobre homofobia, que foi sobre agressão à rua. Ele falou que, tipo, tá tudo bem ser, mas não dá pra você ficar se expondo demais, sabe? E aí eu falei, tipo, tá, mas. E se fosse comigo? Você ia concordar com isso que aconteceu? Ah, não, mas eu não concordo com a violência, mas a pessoa pede. Mas eu falo, aí eu falo, tipo, mas eu não sou nem um pouco feminina, então eu tô pedindo pra ser espancada na rua? Ou eu não. Sou uma pessoa bem desfém, assim, de estilo, no caso. Eu tô pedindo pra ser espancada na rua, pra que alguma coisa, alguma violência aconteça comigo. E aí ele começou a repensar essa coisa, né? E nunca mais ele falou, tipo, isso, entendeu? Em outra situação também foi uma que ele tinha falado sobre aborto, né? Que ele falou que aborto não deveria ser legalizado nem pra pessoas que foram vítimas de violência sexual. E aí eu falei, cara, sinceramente, acho que você tem que repensar isso daí, né? Eu não vou falar qual que é a profissão dele, que ele fez faculdade comigo, então obviamente ele é jornalista. Mas ele é uma pessoa muito religiosa, né? E aí eu falei pra ele, tá, mas tu acha mesmo que isso daí é uma escolha da pessoa? Que a pessoa, tipo, ela foi abusada, você acha que ela deveria mesmo ter que cuidar de uma criança que é fruto de um abuso? Talvez até nem consiga ter amor por aquela criança, ter uma gestação totalmente traumática. Ele falou, não, tem que ser sim. Aí eu falei, tá, mas essa é a parte que eu odeio. Eu odeio quando a gente tem que colocar uma pessoa da vida da outra pessoa pra poder criar um exercício de empatia, mas infelizmente isso é uma necessidade porque as pessoas não olham pro outro. A maioria das pessoas ela olha só pra própria vida. Eu falei, cara, mas e se isso acontece com a sua esposa? E, tipo, ela sofre uma violência a ponto de acabar tendo um choque, assim, né? Que isso acontece bastante. A pessoa que é vítima de violência sexual, ela entrar em choque e ficar um bom tempo, assim, tipo, quase que vegetando. Né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Se isso acontecesse com a sua esposa, tu ia virar pra ela e falar, então, mantenha a gestação porque Deus quer isso? Mesmo ela, tipo, deixando claro que ela não tá confortável com essa situação, que ela não quer isso. Então, tipo, infelizmente a gente tem que criar esse exercício de empatia com a pessoa. As pessoas não têm empatia com a vida dos outros, elas só têm com a própria vida. E, de certa forma funcionou. Tipo, continua sendo conservador, continua sendo um cara muito religioso, sim. Mas nesses pontos específicos que a gente conversou, ele amenizou, né? Tipo, mudou um pouco o pensamento dele. E houveram pessoas também, por exemplo, o Jefferson, que cola aqui no canal direto, né? Que ele invade meus vídeos, na verdade. Ele vem aqui em casa, tipo, todo dia. Ele era uma pessoa muito conservadora, né? Ele é adventista, de família adventista, cresceu no adventismo, é evangélico pra caramba. Ele foi. Dá um nível assim, tipo. Ele foi protestar a favor do impeachment da Dilma na Avenida Paulista. E ele tinha todo um discurso conservador, assim. E eu notava muito que esse era um discurso conservador, muito baseado até nos receios dele de demonstrar algo, né? E aí eu fui conversando com ele, foi um negócio que durou, entendeu? Tipo, com ele foi uma conversão enorme, mas porque tive bastante tempo, né? Como ele vem aqui em casa todo dia, eu conversava com ele, eu falava, olha, você tem que pensar mais em outros pontos, né? Teve um caso lá que ele ficou muito puto, assim, que ele chegou aqui em casa porque ele fazia um cursinho, e aí um cara que era bolsista lá, que ele falou que era chato pra caramba, a mãe dele chegou e começou a brigar com todo mundo, e brigou especificamente com ele em algum momento.
Eu falei, cara, pensa aqui, o garoto ele é de favela. Que nem a gente, só que ele tem uma condição financeira melhor do que a minha, obviamente. E aí, tipo, ele consegue uma oportunidade, e do nada essa oportunidade é tirada dele. Coisa que provavelmente não aconteceria se ele não fosse de periferia ou até se ele não fosse negro. Né? Tipo, várias questões ali que podem ser colocadas. Você também não ficaria desesperado? Você também não iria querer lutar por esse direito? E aí, tipo, ele fica. Ele começou a raciocinar sobre aquilo, mas não concordou, entendeu? Ainda não concordou. E aí eu fui falando sobre comunidade LGBT, sobre política, né? Que ele era uma pessoa de direita, ele se assumiu uma pessoa de direita. Eu vou colocar um seja membro aqui embaixo pra vocês serem membros, tá? Seja membro aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Se você puder, se torne. Ixi, meu Deus, ó, o português da gata. Se você puder, você pode. Me perdi. Se você puder, você pode mandar um pix pro canal, tá aqui em cima, tá? Um pix, apoiar o canal aí. Mas não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Enfim, voltando ao caso Jefferson. Cara, foram anos, anos conversando com ele. Tipo, todos os dias a gente conversava um pouco, praticamente. Até hoje, né? Ele vem aqui em casa todos os dias, praticamente. E a gente conversava bastante sobre essas coisas. Hoje em dia, o Jefferson, ele se assumiu uma pessoa bissexual, né? Se relaciona com homens, e quando ele se relacionou com o primeiro homem, tipo, beijou um homem, né, pela primeira vez, ele ficou muito assim, tipo. Ele ficou em choque, mas ele não confessa. Mas aí ele veio falar pra mim com a maior naturalidade. Ah, sei lá, peguei uns 3 caras ontem no rolê. E umas 5 minas. Ainda fazendo aquele comparativo, né? E aí ele começou a rolezar mais, andar com mais pessoas dentro da diversidade. E aí ele meio que, tipo. Meio que ele não chegou a, digamos, sair do armário, entendeu? Meio que ele só expôs assim, sem precisar falar nada, entendeu? As mudanças estavam ali, vocês verão os sinais. Ele sarrando um monte de gente no rolê. E outra coisa também foi a questão política, né? Hoje em dia ele é de esquerda, ele apoia o MST. Ele anda com o bonezinho do MST no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto nos rolês, tá ligado? E ele fala bastante sobre isso. Agora ele estuda política de fato, ele pesquisa, ele procura entender melhor. Qualquer novidade que tem, às vezes nem eu sei. E olha que eu sou jornalista, cara. Às vezes nem eu sei daquela mudança e ele vem e me conta, entende? Então é uma mudança que, tipo, vai muito na base da empatia. Você tem que conversar com a pessoa, você tem que entender o contexto social que aquela pessoa foi inserida desde que ela nasceu. Agora pensa, tipo, o Jefferson de anos atrás, conservador, evangélico, e esse monte de coisa. É, você olha pra ele e fala, nossa, que babaca. Mas o que acontece? Ele nasceu numa família evangélica, ele cresceu em um meio muito evangélico, ele nunca teve liberdade pra ser ele mesmo, tanto que na primeira oportunidade ele foi lá e abraçou a sua própria diversidade, porque ele é uma pessoa LGBT. E ele é uma pessoa LGBT que não só estava no armário como LGBT, mas ele estava em armário em muitos aspectos, no armário em muitos aspectos da vida dele. Isso mudou devido ao diálogo, devido a ter uma pessoa que dá abertura, assim, pra ele falar sobre essas coisas. Então é isso, eu acho que as pessoas precisam mais trabalhar no movimento mais empático, assim. Mas é claro que se a pessoa insiste no erro, é, como diz os coleguinhas, fogo nos racistas. Se a pessoa insiste no erro, não tem por que você insistir em tentar dar voz ou ouvidos a essa pessoa. Ou a pessoa já teve uma lavagem cerebral tão grande na vida dela que não adianta você falar nada. Né? Ou então ela vê tantas vantagens em ser do jeito que ela tá sendo, que não adianta você falar nada também. Então é isso. Faça um exercício simpático, talvez isso funcione. Se não funcionar, você pelo menos tentou.